Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Essa aqui é a aula de número 9. Estamos já na parte final, né, dessa primeira unidade temática que fala sobre as máquinas simples. Hoje é uma aula especial porque nós iremos tratar de algumas questõezinhas que eu selecionei para vocês, né, para fixar um pouco o conteúdo. Porque só a gente falar, né, às vezes vocês podem não compreender 100% o que a teoria está dizendo. Então, geralmente é melhor a gente ver algumas questões na prática, debater um pouco como é que funciona isso na vida real, né? Nas videoaulas passadas eu já trouxe para vocês exemplos e mais exemplos de ferramentas, de instrumentos, de objetos que são tipos de máquinas simples e que facilitam a nossa vida, né, de alguma forma. E hoje a gente vai só debater algumas questõezinhas, ok? Então, vamos começar. Bom, a primeira questão é o seguinte. É possível identificar alguns exemplos de alavancas no corpo humano, né? Os ossos fazem o papel de barras rígidas. Os músculos se encarregam da força potente e as articulações fazem o papel do apoio. Relacione os tipos de alavanca com as partes do corpo humano da figura abaixo. Gente, essa questão aqui, eu coloquei ela na aula de alavancas, né, para vocês debaterem ela. Então é como se fosse uma correção, porque essa atividade eu já passei para vocês. Mas é legal a gente debater essa questão porque para a gente ver, né, que as máquinas simples, elas não só são instrumentos que os seres humanos inventaram, né? O próprio corpo humano é por si só uma máquina bem complexa, né, formada de pequenas partes, né? Então vamos analisar cada parte do corpo humano aqui e fazer a relação com uma máquina simples, certo? Então, na imagem aqui nós vemos, né, 3 exemplos, né? Aqui nós temos o antebraço, a mandíbula e o nosso pé. Vamos então fazer essa relação entre as partes do corpo humano e os tipos de alavanca. Bom, vamos começar aqui pelo antebraço, ó. Bem, vamos localizar então os 3 componentes das alavancas. Quais são os 3 principais componentes das alavancas? Primeiro, o ponto de apoio da alavanca. Segundo, a força aplicada ou força potente. E a terceira, a força de resistência. Então, ó, apoio aqui no cotovelo, 1. A força resistente aqui no bíceps, 2. E a força resistente que a bola ela faz na mão da gente. Por quê? Porque a bola ela tem como ela tem massa, né? Ela tem um certo peso, ok? Então ela produz uma força de resistência na nossa mão. Então, gente, ó, fazendo um desenho esquemático que vocês vão lembrar. Ponto de apoio aqui, força potente aqui, força resistente aqui. Que tipo de alavanca é essa? Quando a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente, nós chamamos isso de alavanca interpotente, certo? A alavanca interpotente é quando a força potente, né, a força que você vai aplicar para levantar o objeto, ela está entre o ponto de apoio que você está apoiando e a força de resistência. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode apoiar a sua mão aqui na mesa, botar aqui um objeto e aplicar a força. Você vai ver que a força potente está justamente entre o ponto de apoio e a força resistente, certo? Bem, vamos aqui analisar o nosso pé, né? Ó, o ponto de apoio do pé nos dedos, né? Aqui é como se o pé da pessoa estivesse inclinado, né, nesse caso. Então aqui nós temos o apoio nos dedos. Ó, a força potente aqui no calcanhar, ó, empurrando para cima. É como se o calcanhar estivesse empurrando para cima. E tem esse osso aqui da perna, ó, fazendo o papel de força resistente. Então você já viu tudo aqui, né? Força potente
aqui na extremidade, apoio na outra extremidade e a força resistente no meio, quando nós temos uma alavanca em que a força de resistência, né, o peso do objeto, está entre a força potente e o apoio, nós damos o nome para essa alavanca de interresistente, né? É a alavanca interresistente, ok? Bem, mandíbula agora. A mandíbula. Vamos localizar os 3 pontos. O apoio, ó, aqui, né, na extremidade superior da boca. Aqui é onde onde a gente faz o mastigar, né? Tem um ossinho, ó, que ele encaixa aqui na boca. Temos aqui a força potente aqui, né? Que é a força que a gente faz para mastigar. E a força resistente, nesse caso, é o alimento que a gente quer triturar, né? Então, como esse alimento ele tem massa, ele também vai ter um peso, né? Então, ele vai ser a resistência à nossa força aplicada. Ora, força potente entre a força resistente e o apoio, essa alavanca aqui tem um nome, e a gente até já viu ela agora, né? É o mesmo tipo, é a alavanca interpotente, quando a força potente está entre o apoio e a força de resistência. Então esse aqui é o princípio básico das alavancas. Então é por isso que nós temos esses 3 tipos de alavanca. Faltou só, aqui no exemplo, falar da interfixa, né? A interfixa é quando o ponto de apoio é entre a força resistente e a força aplicada. Tudo jóia? Então, eu acho que ficou claro aí. Vamos para a próxima. Segunda questão aqui, ó. Bom, isso aqui é uma questão de engrenagem, gente. Lembra que da aula de número 6, que a gente falou sobre as engrenagens, né? As rodas dentadas. Ó, a engrenagem A tem 120 dentes. A engrenagem B tem 20 dentes. E a engrenagem C tem 40 dentes. Sabendo disso, né, e que a engrenagem A gira no sentido horário, qual é o sentido do giro das engrenagens B e C? Então, na figura aqui, ó, temos a engrenagem maior aqui, pintada de azul. Ela tem 120 dentes. E aí temos 2 engrenagens, né? Uma aqui com 40 dentes, que é a C, e uma com a metade de dentes, que é a B, que tem só 20 dentes. Então, gente, o que acontece aqui, ó? Ele quer saber qual é o sentido de giro das engrenagens B e C. Então, como vimos na aula de número 6 sobre engrenagens, né? Eu falei lá para vocês que quando nós temos uma associação de engrenagens, né? Quando temos engrenagens acopladas, que é o caso aqui do nosso exemplo, ó, temos aqui 3 engrenagens acopladas, né, com números de dentes diferentes. O que acontece? A engrenagem maior, com maior dente, se você começar o giro por ela, ela vai transmitir o movimento para as 2 outras engrenagens. Lembra que eu falei para vocês isso? Só que eu disse lá para vocês, até no nosso simulador de engrenagem, se vocês lembrarem bem, que quando ela transmite o giro, ela não transmite no mesmo sentido. Ou seja, essa engrenagem A aqui ela é a maior. Ela que está se movimentando, ó, ela está no sentido horário. Ela vai transmitir o giro dela, ela vai transmitir o movimento para as 2 outras engrenagens. Só que, como ela está no sentido anti-horário, quando ela vai rodar aqui, ó, e transmitir o movimento para B, que tem menos dentes que ela, o que acontece? A engrenagem B, ela vai rodar no sentido contrário, ó, para acompanhar o movimento. Ela vai rodar no sentido anti-horário. E a mesma coisa acontece quando a engrenagem A, ela vai transmitir aqui o movimento para a engrenagem C. A engrenagem C, ela vai, né, se movimentar no sentido anti-horário, no sentido contrário da engrenagem A. Se você tivesse outra engrenagem aqui com menos dentes que a engrenagem A, ela também iria rodar no sentido anti-horário. Então, isso aí fica de dica para vocês, ó. A engrenagem de maior dente, né? A engrenagem que tem uma maior quantidade de dentes, ela geralmente transmite o movimento para as outras engrenagens com menores dentes, com a menor quantidade de dentes, no sentido oposto da rotação dela. Então, se ela está
se movimentando no sentido horário, as duas outras, que são menores que ela, vão se movimentar no sentido anti-horário. Então a resposta aqui é que B e C giram no sentido anti-horário. Tudo certo? Tudo jóia? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos para a terceira. Que tipo de máquina simples está envolvida no funcionamento de um abridor de garrafa? Você já deve ter visto na sua casa aí um abridor de garrafa. Na próxima aula, na aula de número 10, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu tenho aqui na minha casa que são máquinas simples. E um deles é o abridor de garrafa. Então, gente, a gente tem isso aqui, um abridor de garrafa, normal. Então, pensando em todas as máquinas simples que nós estudamos, o que o abridor de garrafa seria? Então, vamos descartar aqui. Engrenagem, não é. Polia, não é. Parafuso, cuia, não é. Roda, não é. Então, sobrou o quê? Sobrou plano inclinado e sobrou alavanca. Como aqui não tem nenhuma função de descer nenhum objeto, não teria sentido o abridor de garrafa ser um plano inclinado. A função de abrir a garrafa, ela necessita de aplicação de uma força, porque a tampa da garrafa, como ela está presa na garrafa, ela tem uma certa resistência. Então, quando eu uso um abridor de garrafa, eu aplico uma força, porque tem uma força de resistência na outra extremidade. Então qual é a máquina simples que tem esses elementos? Força aplicada e força resistente? Com certeza são as alavancas. Então, presta atenção aqui. Aqui nós temos na mão da pessoa a força potente, ou seja, a força de puxar para cima no sentido de abrir a tampa da garrafa. Aqui, nós temos nessa extremidade a força de resistência, ou seja, a força que a tampa faz para não ser arrancada. E aqui, bem aqui, onde tem esse encaixe do abridor de garrafas com o gargalo da garrafa, é o nosso ponto fixo. Então, isso aqui seria uma alavanca. Exatamente. O abridor de garrafas é uma alavanca. Por quê? Porque ele tem como função facilitar a abertura da garrafa. Ou seja, para você aplicar menos força, você usa uma alavanca. E aí, com certeza, você já linkou isso aqui com a sua vida real. Por quê? Porque quando você vai abrir uma garrafa de refrigerante, por exemplo, aquelas garrafas de vidro, você pensa automaticamente em pegar o abridor. Porque se você for abrir com a mão, você vai ter que fazer uma força extrema para abrir. E com o abridor é só você encaixar e abrir a tampa da garrafa. Certo? Então, o abridor de garrafa é uma alavanca. Tudo jóia?